Olá, patriotas e conservadores de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal A Voz da Direita, o lugar onde a verdade ecoa sem medo, onde defendemos os valores que tornam nossa pátria grande: Deus, família, liberdade e o amor incondicional pelo Brasil. Aqui não nos curvamos ao establishment, não nos silenciamos diante das forças que tentam nos calar e não abrimos mão dos princípios que moldam uma sociedade saudável, justa e livre. Eu sou o seu anfitrião, aquele que leva até vocês a voz que muitos tentam sufocar, mas que permanece firme, trazendo informações, análises e reflexões que você não verá na grande mídia. Antes de mergulharmos no tema de hoje, quero falar diretamente com você, patriota que está do outro lado da tela. Se você ama o Brasil, se você acredita que a família deve ser protegida, que a liberdade é um valor sagrado e que nossa pátria merece respeito, este canal é feito para você. Cada vídeo que produzimos tem um propósito: revelar a verdade por trás das cortinas do poder, mostrar como funcionam as engrenagens do sistema que muitas vezes operam contra os interesses do povo brasileiro e dar a você, cidadão consciente, informações para que possa refletir, discutir e agir. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Clique no botão de inscrever, ative o sininho e garanta que nenhum conteúdo como este passe despercebido. Porque, patriota, conhecimento é poder e estar informado é estar preparado. E não se esqueça de curtir este vídeo, porque cada curtida ajuda a espalhar a mensagem, fortalece a voz da direita e faz com que mais conservadores se juntem a nós nessa luta por um Brasil melhor, mais justo e mais livre. Aqui no A Voz da Direita, não estamos apenas comentando fatos, estamos construindo consciência. Cada palavra, cada análise e cada história que trazemos é pensada para fortalecer o espírito patriótico, para lembrar que temos responsabilidades como cidadãos e que a nossa voz, quando unida, se torna imbatível. Então, prepare-se, patriota. Hoje vamos mergulhar em uma história que vai abalar as estruturas do poder no Brasil, mostrar como interesses internacionais se entrelaçam com a política nacional e revelar verdades que muita gente prefere ignorar. Hoje, patriotas, vamos falar de um tema que vem ganhando cada vez mais atenção nos bastidores da política internacional e nacional e que tem potencial para mudar completamente a dinâmica do poder no Brasil. A ideia de que, para cada voto a favor da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, os Estados Unidos podem impor uma nova sanção, seja contra ministros do Supremo, Tribunal Federal ou contra o país como um todo. Sim, patriotas, vocês ouviram direito. Cada decisão dentro do STF, cada assinatura, cada apoio à perseguição política contra Bolsonaro não passa despercebida lá fora. E os efeitos podem ser profundos, imediatos e duradouros. Imaginem comigo o cenário. Um ministro do STF levanta a mão para votar pela prisão de Bolsonaro. Esse gesto, que à primeira vista poderia parecer apenas mais um voto judicial, pode desencadear consequências internacionais sérias. Os Estados Unidos, tradicionalmente defensores da democracia e da liberdade, historicamente aliados de líderes conservadores como Bolsonaro e Trump, poderiam reagir de maneira firme e direta. E não estamos falando de hipóteses vagas ou histórias inventadas. Estamos falando de um contexto político real, com precedentes internacionais claros, onde abusos de poder e violações de direitos políticos foram sancionados de maneira concreta. Para vocês, patriotas que acompanham este canal, é importante entender a profundidade dessa narrativa. Não se trata apenas de política interna, mas de um verdadeiro alerta para a estabilidade do país, para a soberania nacional e para a proteção daqueles que representam os valores conservadores no Brasil. Cada sanção americana, cada medida, econômica ou diplomática, seria um sinal de que o mundo está de olho e que não aceitará abusos que tentem silenciar a voz de milhões de brasileiros. Então fiquem atentos, patriotas. O que pode parecer um simples jogo de bastidores, na realidade, é um mecanismo que coloca o STF em xeque, que protege a liberdade política de Bolsonaro e que fortalece
ainda que indiretamente, a mobilização de conservadores em todo o Brasil. Cada voto, cada decisão judicial pode ter repercussões internacionais que impactam ministros, famílias e até a economia do país. É uma história complexa, mas de vital importância para quem ama a pátria e deseja ver a justiça prevalecer. Agora, patriotas, antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa história, é essencial que a gente contextualize quem é Jair Bolsonaro, especialmente para aqueles que podem ser novos no canal, ou para quem precisa de um lembrete do impacto que ele teve no Brasil. Jair Messias Bolsonaro, o capitão, o mito para muitos de nós, não é apenas um ex-presidente. Ele é um símbolo do renascimento do conservadorismo no país. Um líder que enfrentou décadas de políticas dominadas pela esquerda, que buscou resgatar valores tradicionais e que, acima de tudo, colocou a pátria e a liberdade do cidadão brasileiro como prioridades absolutas. Durante seu governo, Bolsonaro lutou contra a corrupção, enfrentou ideologias que queriam desfigurar a família e a sociedade e promoveu uma economia liberal, incentivando o empreendedorismo, a produção e a livre iniciativa. Ele se tornou a voz de milhões de brasileiros que até então sentiam-se esquecidos ou desrespeitados pelo sistema político. Mas, desde que deixou o poder, Bolsonaro se tornou alvo de uma perseguição implacável. E não estamos falando de críticas políticas comuns. Estamos falando de uma verdadeira caça judicial, com processos e acusações que muitos consideram politizadas, desprovidas de base concreta, criadas apenas para silenciá-lo e impedir que ele continue influenciando a política brasileira. Agora, patriotas, reflitam comigo. A ideia de prender Bolsonaro não é apenas uma medida judicial. Para nós, conservadores, isso soa como uma ditadura disfarçada de democracia. É um ataque contra a liberdade política, contra milhões de cidadãos que acreditam em valores tradicionais e contra o próprio conceito de justiça imparcial. E é nesse cenário que surge o elemento internacional dessa narrativa que torna tudo ainda mais complexo e relevante. A intervenção dos Estados Unidos, um país que historicamente se posiciona como defensor da liberdade e da democracia no mundo. Portanto, patriotas, entender quem é Bolsonaro e o que ele representa não é apenas importante para compreender a política interna. É essencial para perceber por que o mundo observa cada movimento do STF, por que decisões aparentemente internas podem gerar repercussões internacionais e por que sanções podem ser acionadas a qualquer momento. Bolsonaro não é apenas um ex-presidente. Ele é um símbolo de resistência, um líder que continua inspirando milhões, mesmo diante da perseguição, e um ponto central em uma batalha que envolve interesses nacionais e globais. Agora, patriotas, vamos entrar em um ponto crucial dessa história. As sanções que os Estados Unidos poderiam impor diretamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que decidirem votar pela prisão de Bolsonaro. E aqui é importante que vocês prestem atenção, porque não estamos falando de consequências leves ou simbólicas. Estamos falando de medidas concretas que podem impactar a vida pessoal, familiar e financeira desses magistrados de maneira profunda. Primeiro, vamos falar sobre congelamento de bens. Os CREA possuem ferramentas poderosas, como a chamada Lei Magnitsky, que permite punir indivíduos que violam direitos humanos ou cometem atos de corrupção. Se um ministro votar pela prisão de Bolsonaro, ele pode ser incluído nesta lista. Isso significa que quaisquer contas bancárias que ele tenha no SafeHouse, ou até mesmo em bancos internacionais vinculados ao sistema financeiro americano, podem ser imediatamente congeladas. Imagina a vida de um ministro de renome, com patrimônio, que investimentos de repente sendo cortado do acesso a recursos financeiros internacionais. É um golpe direto em sua segurança pessoal e familiar. E não para por aí, patriotas. Viagens internacionais também seriam afetadas. Miami, Nova York, Washington, cidades que muitos brasileiros frequentam por turismo, trabalho ou estudos, se tornariam proibidas. Isso inclui até mesmo universidades ou conferências internacionais, onde seus filhos estudam ou planejam estudar. Uma sanção dessa natureza
não é apenas burocrática. Ela impacta a rotina, o círculo social e até o futuro das famílias desses ministros. Outro ponto importante são as restrições diplomáticas e sociais. Imagine um ministro que de repente se vê isolado do mundo ocidental, sem poder participar de fóruns internacionais, reuniões políticas ou eventos acadêmicos. Suas relações pessoais e profissionais encolhem e a pressão sobre ele aumenta exponencialmente. É um tipo de sanção que vai muito além do financeiro. É um isolamento estratégico, uma forma de mostrar que decisões autoritárias não passam despercebidas. Agora, patriotas, visualizem o exemplo de Alexandre de Moraes, que tem sido o rosto dessa perseguição judicial contra Bolsonaro. Cada voto dele a favor da prisão não seria apenas mais um ato político. Seria um gatilho para sanções que poderiam transformar completamente sua vida, atingindo não apenas ele, mas também familiares e aliados próximos. É nesse ponto que a pressão internacional se torna uma proteção indireta para a liberdade política e uma mensagem clara de que abusos de poder não ficarão impunes. Portanto, patriotas, essas sanções pessoais não são meramente hipotéticas. Elas representam uma ferramenta real de accountability, mostrando que o mundo observa cada decisão do STF e que existe um limite para a arbitrariedade política. É também um lembrete para que os magistrados pensem duas vezes antes de agir contra milhões de brasileiros que acreditam na liberdade, na justiça e na democracia. Agora, patriotas, vamos ampliar ainda mais essa narrativa, porque não se trata apenas de medidas individuais contra ministros do STF. Estamos falando de sanções econômicas e coletivas que podem atingir o Brasil como nação inteira. E aqui é onde a história realmente mostra sua gravidade, porque cada voto a favor da prisão de Bolsonaro não impacta apenas um homem ou uma família, mas milhões de brasileiros e setores estratégicos do país. Imaginem o seguinte: os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Produtos essenciais como soja, carne, café e minério de ferro chegam ao mercado americano todos os dias. Agora, pensem no efeito de uma tarifa extra sobre essas exportações. Agricultores patriotas, que trabalham duro para sustentar suas famílias e produzir para o país, poderiam sofrer perdas bilionárias da noite para o dia. O impacto não seria apenas econômico, mas social. Empregos perdidos, pequenas e médias empresas pressionadas, comunidades inteiras sentindo os efeitos de decisões políticas tomadas em gabinetes distantes do povo. E não para por aí, patriotas. As restrições a investimentos também são uma possibilidade real. Empresas americanas de peso, como Google, Amazon, Tesla, poderiam ser orientadas a reduzir suas operações no Brasil. Menos investimentos significam menos empregos, menos inovação, menos oportunidades para jovens brasileiros. É um golpe direto na economia e na capacidade do país de crescer de forma sustentável. Outro ponto crítico é a cooperação militar. Bolsonaro fortaleceu os laços com os EUMAMA nessa área, melhorando o treinamento de tropas, modernizando equipamentos e estreitando parcerias estratégicas. Mas, com sanções, treinamentos conjuntos poderiam ser suspensos, vendas de equipamentos cortadas e acordos estratégicos comprometidos. A defesa nacional, que já depende de cooperação internacional em certos aspectos, poderia ser afetada. E vamos ser claros, patriotas. Cada voto a favor da prisão de Bolsonaro é um gatilho para uma nova sanção, e essas sanções não se limitam a apenas uma área. Voto 1. Sanção contra um ministro específico. Voto 2. Tarifa sobre exportações agrícolas. Voto 3. Restrições a vistos e viagens. Voto 4. Cortes em financiamentos internacionais via FMI ou Banco Mundial. E assim por diante. É uma escalada que cresce a cada decisão autoritária, pressionando tanto o judiciário quanto o governo, impactando a economia e a vida de milhões de brasileiros. Portanto, patriotas, essas sanções econômicas coletivas são uma forma de proteger a democracia e a liberdade política no país. Elas mostram que o mundo está atento, que abusos de poder têm consequências concretas e que decisões do STF
não são meras formalidades internas, mas atos com repercussão internacional real. É um alerta, uma proteção e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para que a sociedade se mobilize, para que a liberdade e a justiça prevaleçam. Agora, patriotas, é hora de entender um detalhe crucial que faz toda a diferença nessa história: o mecanismo escalonado de sanções. Aqui, cada voto a favor da prisão de Bolsonaro não é apenas mais um ato judicial. É um gatilho que aciona uma série de consequências internacionais, tanto para ministros do STF quanto para o Brasil como um todo. E é exatamente essa escalada que torna a situação tão tensa, dramática e relevante para todos nós que amamos a pátria. Vamos imaginar passo a passo como isso funcionaria. Primeiro voto a favor da prisão de Bolsonaro. Sanção pessoal contra o ministro que votou. Congelamento de bens. Restrição de viagens. Pressão direta sobre sua vida e sua família. O recado é claro. Decisões arbitrárias têm consequências reais. Segundo voto a favor. Sanção econômica contra o Brasil, como tarifas sobre exportações agrícolas, soja, carne, café, afetando diretamente produtores, empregos e comunidades que sustentam nossa economia. Terceiro voto. Restrições adicionais a vistos de autoridades brasileiras, dificultando a participação em eventos internacionais e cortando o acesso a círculos diplomáticos. E não para por aí, patriotas. Quarto voto a favor. Cortes em financiamentos internacionais, como linhas de crédito do FMI ou do Banco Mundial, influenciadas por pressão americana. Quinto voto. Novas tarifas, restrições a investimentos estrangeiros e impactos em setores estratégicos da tecnologia, energia e infraestrutura. A cada decisão judicial, uma nova camada de sanção se acumula, tornando o efeito cumulativo extremamente significativo. É um verdadeiro efeito dominó, onde cada peça derrubada aciona a próxima, aumentando a pressão e mostrando que ninguém está acima da responsabilidade internacional. Essa escalada não é teoria. Lembrem-se de como os Estados Unidos aplicaram sanções contra a Venezuela, o Irã ou a Rússia. Cada medida é cuidadosamente calibrada, atingindo tanto indivíduos quanto setores econômicos estratégicos, de forma a gerar resultados reais e pressão política. Agora, patriotas, substituam aqueles países pelo Brasil sob um governo que age de maneira autoritária contra a liberdade política de um líder conservador como Bolsonaro. O impacto seria profundo, imediato e inegável. E aqui está a mensagem. Mais importante, não é apenas uma ameaça, é uma oportunidade para que os ministros do STF repensem suas decisões. Cada sanção ativa não apenas protege Bolsonaro, mas também envia um recado claro ao país e ao mundo. Abusos de poder não ficam impunes. É uma lição de accountability, de justiça internacional, e, ao mesmo tempo, uma demonstração de que a direita brasileira não está sozinha. Temos aliados globais que observam, apoiam e podem agir quando a liberdade é ameaçada. Portanto, patriotas, compreendam bem. Cada voto é um gatilho, cada sanção é uma camada a mais, e o efeito acumulativo é um verdadeiro instrumento de proteção da democracia, da liberdade e da justiça. É nesse contexto que o Brasil se vê diante de um cenário de pressão internacional inédita. E é nesse mesmo cenário que conservadores e patriotas encontram uma oportunidade para fortalecer a causa da direita no país. Agora, patriotas, vamos analisar por que os Estados Unidos intervêm nesse cenário político brasileiro e quais são os motivos estratégicos que os levam a considerar sanções caso o STF decida pela prisão de Bolsonaro. Essa não é apenas uma questão de diplomacia. É uma decisão calculada, baseada em interesses ideológicos, econômicos e geopolíticos. E entender isso é essencial para perceber como cada voto dentro do STF pode ter repercussões globais. O primeiro motivo é o conservadorismo global. Bolsonaro não é apenas um líder nacional, ele é um ícone da direita mundial, amigo próximo de Donald Trump
e de outros líderes conservadores que defendem valores como liberdade, soberania nacional e economia liberal. Prender Bolsonaro seria como prender um aliado-chave na luta contra o globalismo de esquerda, uma ação que poderia enfraquecer a influência conservadora no continente e no mundo. Já vemos políticos americanos como Marco Rubio e Ted Cruz criticando publicamente o STF. Eles pressionam para que os EAs atuem, mostrando que a perseguição política a Bolsonaro não passa despercebida além das fronteiras brasileiras. O segundo motivo é a questão dos direitos humanos. Organizações internacionais como a ONU já questionaram ações do STF, incluindo censura na internet e prisões sem devido processo legal. Para os Estados Unidos, que historicamente se colocam como defensores dos direitos humanos, mesmo com suas próprias contradições, isso serve como justificativa legítima para aplicar sanções. Cada medida americana enviada ao Brasil é apresentada como defesa da liberdade, da justiça e da democracia, reforçando o compromisso internacional com os princípios que Bolsonaro representa. O terceiro motivo é econômico. O Brasil é um país rico em recursos naturais, commodities estratégicas e um mercado consumidor gigantesco. Se o governo brasileiro se isola com ações autoritárias, os Equiciua podem usar sanções como forma de pressionar negociações favoráveis, garantindo acesso a mercados, investimentos e contratos estratégicos. Em outras palavras, proteger aliados conservadores como Bolsonaro também protege interesses econômicos estratégicos para Washington. E o quarto motivo, patriotas, é geopolítico, com a China aumentando sua influência no Brasil através do BRICS e outros acordos, os ICMU-IWA veem Bolsonaro como um contrapeso necessário. Prender Bolsonaro fortalece a esquerda pró-China, o que vai contra os interesses americanos. Manter líderes conservadores em posições de destaque é uma forma de equilibrar o poder global e garantir que o Brasil permaneça alinhado, ao menos parcialmente, com valores e interesses ocidentais. Portanto, patriotas, os Estados Unidos não estão agindo de forma aleatória ou impulsiva. Cada sanção potencial, cada restrição econômica ou diplomática é o resultado de uma análise estratégica que combina ideologia, direitos humanos, economia e geopolítica. É um cálculo preciso que visa proteger aliados conservadores, pressionar decisões autoritárias e, ao mesmo tempo, garantir que o Brasil continue sendo um país respeitado no cenário internacional. Agora, patriotas, vamos falar de algo que interessa diretamente a cada brasileiro que ama a pátria. O impacto político e social interno dessas sanções, caso elas venham a ocorrer. Não se trata apenas de um efeito internacional. É um verdadeiro reflexo da pressão sobre o STF, do fortalecimento da oposição e da mobilização da sociedade civil em defesa da liberdade e da justiça. Imaginem comigo, cada sanção imposta pelos Estados Unidos, seja contra ministros específicos ou contra setores econômicos estratégicos, é um sinal claro de que o mundo está de olho e não aceitará abusos de poder. Isso envia uma mensagem direta ao povo brasileiro, que a perseguição política a Bolsonaro não é apenas uma questão interna, mas um ato que reverbera globalmente. E, como resposta, patriotas, a mobilização popular tende a crescer. Vimos isso nas manifestações de 7 de setembro. Milhões de brasileiros nas ruas, bandeiras verde e amarelas tremulando, clamando por liberdade, justiça e respeito à democracia. Com o cenário das sanções, essas manifestações ganham força internacional, atraindo a atenção de líderes e da mídia fora do Brasil. Além disso, o impacto político interno é significativo. A pressão sobre o STF aumenta, e ministros percebem que suas decisões não são isoladas. Cada ato de autoritarismo tem consequências reais e tangíveis. Alguns podem até recuar, outros podem sentir o peso de um isolamento diplomático e financeiro. Isso abre espaço para um equilíbrio maior dentro do judiciário, dando fôlego para que líderes conservadores e representantes da oposição
continuem atuando sem medo de perseguição desmedida. E não podemos esquecer o efeito sobre o governo de esquerda. Sanções internacionais, retração de investimentos e impactos econômicos geram pressão popular sobre o executivo, aumentando o descontentamento da população com políticas equivocadas e escândalos de corrupção. Para conservadores como nós, patriotas que amam o Brasil, esse cenário é uma oportunidade. Unir forças, fortalecer movimentos políticos de direita, eleger representantes comprometidos com os valores da pátria e preparar o terreno para mudanças significativas nas próximas eleições. Portanto, patriotas, o impacto interno vai muito além de simples números ou estatísticas. Ele fortalece a consciência política, cria oportunidades para a ação popular e evidencia que abusos de poder têm consequências reais. Cada sanção atua como um catalisador, mobilizando cidadãos, pressionando ministros e fortalecendo a presença da direita no cenário político. É um ciclo virtuoso. Perseguição leva à sanção, sanção gera mobilização, mobilização fortalece a oposição e protege a liberdade. Agora, patriotas, vamos analisar os precedentes históricos que nos mostram que sanções internacionais são ferramentas poderosas para pressionar regimes autoritários e proteger a liberdade. Não é teoria, não é especulação. A história está cheia de exemplos em que a pressão externa forçou mudanças internas significativas. E o Brasil não seria exceção, caso se encontrasse em uma situação de abuso de poder. Comecemos pela África do Sul durante o Apartheid. Durante décadas, o regime segregacionista ignorou direitos humanos básicos, e a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e países europeus, aplicou sanções econômicas, restrições diplomáticas e boicotes culturais. A pressão internacional não apenas isolou o regime, mas fortaleceu movimentos internos de resistência, até que, finalmente, a África do Sul iniciou reformas políticas e sociais, culminando na liberdade e na democracia. Esse exemplo mostra claramente que sanções podem ser um instrumento de mudança efetiva quando usadas de forma estratégica e consistente. Outro exemplo é Cuba, isolada por décadas devido ao regime comunista autoritário. As sanções econômicas e políticas tiveram impacto direto sobre a economia e a sociedade, criando pressão interna que, ao longo do tempo, forçou concessões em diversos setores. Embora o efeito tenha sido gradual, a mensagem é clara. Abusos de poder não passam despercebidos, e o isolamento internacional força reflexão e mudanças. E não podemos esquecer o Brasil durante o regime militar nos anos 70. Sanções e pressão internacional, embora de maneira diferente, influenciaram negociações diplomáticas e financeiras que contribuíram para a abertura política e a redemocratização. A lição é direta. O mundo observa, reage e pressiona quando valores democráticos são violados. Agora, patriotas, voltemos ao presente. No contexto atual, o STF atuando de maneira autoritária, perseguindo Bolsonaro e ignorando princípios democráticos, cria uma situação similar. As sanções potenciais dos Estados Unidos funcionariam como um lembrete histórico. Abusos de poder não ficam impunes e a pressão externa pode proteger a liberdade interna. Assim como na África do Sul, Cuba ou no Brasil do passado, a intervenção internacional, por mais incômoda que pareça para alguns, pode gerar resultados positivos, reforçando a justiça, a democracia e a ação da sociedade civil. Portanto, patriotas, ao observarmos os precedentes históricos, entendemos que as sanções não são meramente punitivas. Elas enviam uma mensagem clara ao poder: respeite a liberdade, respeite o povo, respeite a democracia, ou pagará um preço alto. E, ao mesmo tempo, nos mostram que a resistência conservadora, unida e informada, pode transformar momentos de crise em oportunidades para fortalecer a pátria, os valores tradicionais e a liberdade que tanto prezamos. E chegamos, patriotas, ao ponto final desta análise, mas não menos importante, a conclusão que reforça por que cada sanção, cada pressão internacional é uma vitória para a direita e para a liberdade no Brasil.
Até aqui, vimos como cada voto a favor da prisão de Bolsonaro poderia desencadear sanções pessoais contra ministros do STF, medidas econômicas contra o país, impactos sociais internos e repercussões geopolíticas. Tudo isso nos mostra uma verdade clara: abusos de poder não ficam impunes, e o mundo observa, age e pressiona para proteger a liberdade. Mas, patriotas, isso não é só sobre punição. É também sobre o fortalecimento da causa conservadora. Cada sanção deixa evidente a hipocrisia do STF, expõe a perseguição política e transforma Bolsonaro em um verdadeiro mártir global, um símbolo de resistência para milhões de brasileiros que acreditam nos valores da família, da pátria e da liberdade. Líderes conservadores ao redor do mundo, como Orbán, Meloni e Milei, observam e reconhecem essa força, mostrando que a luta de Bolsonaro transcende fronteiras. E é aqui que entra o papel de cada um de vocês, patriotas. O que vimos hoje não é apenas um relato ou uma análise, é um chamado à ação. Cada vídeo que vocês compartilham, cada comentário que expressa opinião, cada inscrição no canal fortalece a voz da direita, espalha a verdade e ajuda a unir milhões de brasileiros em defesa do que acreditamos ser justo. Por isso, se ainda não se inscreveu no canal A Voz da Direita, clique no botão agora, ative o sininho e junte-se a essa comunidade que não se curva diante de censura ou injustiça. Curtam este vídeo, compartilhem com amigos, familiares, colegas patriotas. Cada ação sua multiplica a força do movimento. Para resumir, patriotas, o que aprendemos hoje é simples, mas poderoso. Para cada voto a favor da prisão de Bolsonaro, há uma sanção dos Estados Unidos. Cada sanção representa proteção à democracia, punição ao abuso e fortalecimento da direita. É uma mensagem clara para todos. O mundo não aceita a tirania, e a liberdade tem aliados poderosos. Bolsonaro continua firme, liderando a oposição, inspirando milhões, e mostrando que, mesmo diante de perseguição, a verdade prevalece. Portanto, patriotas, fiquem com Deus, mantenham-se firmes, permaneçam informados e ativos. Juntos, podemos proteger a pátria, a família, a liberdade e garantir que o Brasil continue sendo um país de cidadãos conscientes, unidos e determinados. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, a luta pela liberdade nunca acaba, e cada ação nossa fortalece a voz da direita no Brasil e no mundo.